Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas esse podcast vai chegar juntamente com vocês que vão assisti-lo. Hoje, nosso primeiro podcast, Sala VIP, aqui nos estúdios da Rádio Jornal, comunicando bem a todos, nos estúdios da Rádio Jornal, aqui no alto da Vila Avaí, como dizia o nosso velho Manuel de Miranda. Estamos aqui hoje, eu, a minha sócia, Aline Fernanda Correia, somos sócias da Fer Correia Personalizados. Convido todos a vocês que estão aí, não pula o vídeo, por favor, fique conosco aqui na Sala VIP. E hoje nós temos em especial, no nosso primeiro podcast, a nossa convidada que já está aqui, Elaine Ferreira. Ela é consultora de bem-estar, saúde e bem-estar, aromaterapia, óleos essenciais no dia a dia, lifestyle, correto? Então eu quero que você pode abrir a mesa, já estamos aqui conosco, todas juntas, Aline Fernanda Correia, sócia e proprietária da Fer Correia Personalizados, e a minha querida Elaine Ferreira, consultora de saúde e bem-estar. Bom dia a todos! Bom dia! Bom dia, Elaine! Bom dia, Fernanda! Bom dia, Jussara! Bom dia, Elaine! Quero agradecer em primeira mão ao nosso querido Cláudio, que nos convidou a fazer parte desse podcast, ao nosso querido Robson, ao nosso querido João, que é um bando de louco que chegou aqui, louco de tudo, derrubando tudo, para acertar a cadeira, a mesa. É o nosso primeiro podcast de muitos que virão. Me sinto hoje lisonjeado por estar aqui de volta à Rádio Jornal, depois de tantos anos, e acompanhado de duas estrelas, Porque vocês estão aqui de frente de duas estrelas, duas damas, duas estrelas. A Fer Correia Personalizados, que é uma marca que está nascendo no mercado, e Elaine Ferreira, que vai trazer para nós aqui um bate-papo gostoso, um bate-papo bacana. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a Sala VIP, nosso primeiro podcast. Bom dia, minha querida sócia. Bom Agora dia. É contigo. Como que você amanheceu nesta quinta-feira? Eu amanheci bem, né? Muita loucura? Muita loucura. Pegou trânsito para chegar até aqui? Bastante. Indaiatuba tá caótica, né? De vez Daqui em a pouco quando. nós vamos falar sobre isso. Indaiatuba tá complicado. Mas é sinal que a cidade está evoluindo, Exatamente. Está crescendo, mas muito bem administrada. E você, Elaine, como é que chegou aqui? Chegou bem? Eu cheguei bem, eu vim bem de pertinho, pra mim foi rápido, foi fácil, tranquilo, mas realmente, Indaiatuba tá mudando bastante, essa questão do trânsito, a gente Você tem que veio de visto. São Paulo, né? Então, eu morava em cidade grande, então assim, eu morava em Guarulhos, grande São Paulo, E o trânsito lá é caótico, qualquer deslocamento é caótico. Então, quando eu vim pra cá, eu achava muito rápido esse deslocamento de um lugar pro outro, ainda é muito fácil, Mas tá ficando tenso, fim de tarde, começo assim de manhã, horário de escola e tal. de pico, É o progresso, Vem cá, Elaine, é sabido que você se mudou há pouco tempo, Você Relativamente. morava relativamente de chácara para pra cidade, Me fala uma coisa, fala um pouquinho disso para nós. O que é hoje, você que lida com saúde, bem-estar, o que é hoje deixar um lugar de ar fresco, bastante verde e vir para a cidade? Sim, que você sempre esteve aqui, mas essa mudança, o que mudou para você? Então, a mudança foi maior para mim, assim, vir de São Paulo para cá. Certo. Então, quando eu vinha de São Paulo a passeio, eu ficava maravilhada, porque você tá em São Paulo, é tudo diferente, O ar, a temperatura, a qualidade do ar. Então, você chega aqui, é tudo muito gostoso, é muito melhor. Sim. Então, essa qualidade. E aí, depois disso, a gente morou, já tô aqui acho que há 7 anos morando, Sim. Já conhecia, frequentava e tal. E a gente morou na chácara, então na chácara por 4 anos. É uma delícia, realmente, Eu imagino. Barulho dos pássaros, e é literalmente, Então eu cansei de me ver, assim, gravando um áudio para falar com alguém. E aí quando você vai ouvir o áudio, essa mania, Aquele monte de passarinho ao fundo. É delícia. Fora que aí o que muda na cidade? Na cidade você tá gravando um áudio, passa o caminhão do gás, do produto de limpeza. Verdade. Do óleo, do ovo, do óleo. Então, assim, Imagina. na chácara não tinha isso também. Então, essa questão de não ter barulho, o barulho, entre aspas, do silêncio também é muito legal. Mas, assim, em contrapartida, a gente estava relativamente distante Sim. da cidade. Então, assim, agora estando na cidade,
é mais rápido, é mais prático, é mais fácil. É Eu sou a tudo mais pessoa que prático. vive em cima do horário, para não dizer atrasada. Atrasada. Mas hoje chegou aqui antes do horário, mais pontual do que britânicos, viu, gente? Chegou aqui pontualíssima. Hoje aconteceu um fato, assim, inédito, que às vezes acontece, né? Pela ansiedade, claro, né? Gente, o primeiro programa, que honra, né? Muito gostoso, né? Muito. Aí eu pus o telefone para despertar e acordei 5 minutos antes. Eu acordei, olhei para um lado, pro outro, tipo, já tô acordada, a cabeça começa. Que eu bom falei, que você dormiu, porque eu nem dormi. Aí, tá vendo? Vamos falar de ansiedade, né? Sim. Aí eu pensei, eu vou olhar, eu olhei pela a claridade assim, falei, bom, já amanheceu, pensei, né? Falei, vou olhar as horas. Quando eu olhei, faltava 5 minutos pro despertador. Falei, que ótimo, acordei antes do horário. Que bacana. Isso foi legal. Deixa eu te falar uma outra coisa, agora perguntando para você, Fernanda. E você? Hoje nós temos uma sociedade, né? Há uns 4 meses, mais ou menos, já estamos dentro dessa sociedade. O que foi para você sair do mundo corporativo, né? E pegar a alça disso daí e tocar para frente essa força toda? O que mudou na sua vida? Eu sempre falo, né, que eu sempre de vir, né, de uma família que já empreendia, que já teve negócios, que já trabalhou nessa parte de empresário, já teve essa experiência, essa vivência como empresário, e foi algo um pouco traumático, né? Sério? Sim, então eu sempre falei que eu não queria participar eu preferia trabalhar para os outros, né? Sim, Eu acho sim. que a dor de cabeça era menor. E então, eu até brinco, né? Quando você me trouxe a proposta, eu já tinha falado pra você algumas vezes. Falei, não quero. Não quero, jamais. Não quero montar negócio, não quero porta aberta, não quero nada. Sim. Mas eu até brinco, né? Falo que você me iludiu, né? Porque mundo de empresário. Não, mundo de empresário é legal, você vai fazer seu horário. É daí a frase, né? Você vai ter iludida. Você me iludiu. liberdade de horário, vai ser tranquila. Eu falei, Vai que ser. liberdade, que Pra quem não horário. sabe, né? Pra quem não sabe, né? Vai saber agora. Ela é o tipo de pessoa assim. Trabalha pra caramba, cumpre seus horários, mas se manter ela é a dona, tá? Mas se manter ela mais que 4 horas trabalhando, ela fala, não quero, eu tô sendo feita escrava. Tô em cárcere privado, me liberta. Oprimida, né? Ela não cria. Eu sou criativa, então se eu ficar muito tempo presa, assim, Ela eu para tenho de criar. bloqueio. Você grita, bloqueia. ela para. verdade. Fala, mas minha filha, você tem arte? Eu tô bloqueada, eu preciso ir pra cidade. Eu preciso ir no Xinguiri. No chinês. No chinês, preciso ir Ah, no é chinês. assim? Eu preciso ir no chinês. Acho que ela cria, né, dentro do chinês. Pode ser. E essa mudança foi Dentro do boa pra chinês. você? Ela cria dentro do chinês. Lá, Ela criando, tendo ela ideia. foi boa pra você isso? Foi muito bom. Eu hoje tenho uma visão um pouco amadurecida disso, né? Certo. Até porque somos só nós duas Sim. hoje, né? Ainda somos só nós duas. Nós não temos tempo, tá, pessoal? Quem tá assistindo, não temos tempo de falar sobre isso. Ah. É tão corrido que, tipo, eu levei ela, arrastei ela, fiz a proposta, falei, você vai fazer? E ela tá fazendo, a gente para pra falar sobre isso, né? Sim. Como ela tá encarando toda essa mudança. Viver no mundo Sim. corporativo é uma coisa. Exato. Você ser dono Você da... cumprir o horário certinho, Sim. você saber que você tem que estar na empresa às 7 da manhã e ir embora às 4, 5 da tarde é uma coisa. Outra coisa é quando você tem que estar na sua empresa, depende de você lá, abrir 7 horas da manhã E e não ter muitas hora. vezes encerrar 11 horas da noite, meia-noite, como a gente encerra Sim, muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, mas eu falo que em tudo tem sido recompensador, porque tudo passa pelas nossas mãos. Desde o produto que a gente compra, o insumo que a gente compra para o cliente, que a gente olha, pensa, e a gente vai vendo até, conhecendo o cliente, já sabe o gosto, já sabe as cores, já sabe como montar aquilo para o cliente de uma forma que realmente ele vá gostar daquilo. E quando você realmente vê o resultado final disso... É muito bacana. É muito bacana você ver a expressão de alegria do cliente, você ver de satisfação, ver que realmente ele gostou daquilo. Então, isso é muito bacana. No meu caso, que já venho, né? Eu sou autônomo, né? Tenho empresa, eu costumo dizer que sou empresária e empresario pessoas que vêm trabalhar comigo, performo pessoas até mesmo na distribuição de tabloide, né? Eu não contrato simplesmente a pessoa, coloco para fazer o serviço. Mas no meu caso, vamos colocar assim, eu estou em Indaiatuba desde 1981,
né? A minha primeira vinda à Rádio Jornal, meu primeiro trabalho aqui foi aos 13 anos de idade. Tive o prazer de trabalhar com o Edil Bonachella, com o Gerry, com o Adriano Della Rosa, com toda essa equipe, né, de tantos anos atrás. Foi muito prazeroso, foi satisfatório. Aprendi muito dentro desta casa e é um privilégio voltar à Rádio Jornal. Hoje, já há algum tempo no ramo de panfletagem, carro de som, estando diretamente com as empresas, eu sinto a diferença de ser dona de algo, ser sócia, né? Vamos acertar aqui, ser sócia de algo que dá satisfação na pessoa. É muito diferente de você prestar serviço Sim. e de você fazer o serviço, de você criar o serviço, entregar o material pronto. Eu cheguei vamos colocar assim, esse que está aqui, esse azulejo que está aqui, vocês podem ver, foi o primeiro. Como ocorreu? Ela fez para me dar de presente, eu não sabia que isso existia. Não tinha nem noção. Quando ela fez, eu falei, mas que é isso aqui? Mas como você fez isso? E eu fiquei assim, maravilhado com aquilo. Eu virava de um lado, virava do outro, mas como, né? E aí ela falou, encantador, né? Nossa, foi encantador. E isso me arremessou o quê? Por que você não trabalha para você mesma? Foi a primeira coisa. Por quê? Parar com D, parar com dá. Falei, aqui tem um talento. E o que mais que você faz? Ela começou a mostrar, fiz isso, fiz aquilo. Falei, você tá louca? Você pegar um talento artístico desse, Sim. né? E trabalhar para fora, tendo essa ferramenta na sua mão, imagina. Só que aí ela demorou muito, ela engessou dentro da situação. Não, porque eu não quero porta aberta, porque meus pais já tiveram, porque é muito difícil, funcionário, né? Pagar boletos é muito difícil. Né? Falei, primeira chamada minha foi em novembro. Não quis de forma nenhuma, não quis. Não, porque eu vou trabalhar em outra empresa, ela trabalha com beleza também, né? Na área da estética, na realidade. Sim. Então, assim... Mas eu insisti muito. Por quê? Eu comecei eu não conhecia esse universo. Você estava vendo, né, o talento. Eu não conhecia esse universo. Quando eu comecei a conhecer o universo, Sim. eu falei, é muita coisa, cara. Não é um azulejo. A diversidade é uma diversidade imensa, é um leque. E outra, a mesma sensação que eu tive quando ganhei o meu, eu vi nos olhos do Marquinhos, do grupo Marquinhos, foi a mesma. Maravilhado com aquilo na mão, então eu não estava no caminho errado. E nós fizemos uma junção, Elaine, uma parceria de. Ela cria, eu vendo. Sim. Eu vendo, ela cria. E entregamos. Então, isso foi, assim, mágico. Tanto é que o convite estendido a você, né, vamos colocar assim, partiu primeiro de mim. Porque pegou eu novamente... Sim. Doente. Eu falei, verdade, novamente, né? Doente, né? Você vê que porque não tem coincidência. Né? Esse conhecimento que eu tenho com você, através da Fernanda, sim, queria dizer bem ao público que vai nos assistir, ou que já possa estar nos assistindo, né? Não sei como ocorre o podcast, é o primeiro nosso. Muitas vezes nós vamos ao médico, muito doente, debilitado, com o organismo lotado de medicação, psicotrópicos, sim, remédios fortíssimos, e não nos cura. Muitas vezes estamos com o emocional abalado. E quando surgiu o podcast, a primeira coisa que me veio à mente foi olhos. Saúde e bem-estar. E agora eu quero passar a bola para você, Fernanda, para você entrevistar a nossa convidada. Bom, gente, então já que podcast já não tem esse formato, né, de muito protocolo, sim, muita... Eu já vou falar que a Elaine é minha tia. Antes que escape. O meu eu falo depois. Ela é minha tia. E, bom, a Elaine é uma pessoa que a gente já tem um laço de muitos anos, né? De convívio, né? Mas isso se estreitou ainda mais depois que eu me mudei para Indaiatuba. Eu sou de Campinas, mas morei muitos anos em Campo Grande, Não sabemos ainda, tá? Meu povo querido, não sabemos se ela é campineira, mato-grossense, campo-grandense, acho que nem ela. Não, eu brinco. Nem ela definiu ainda. Eu morei 15 anos num lugar, 15 anos no outro, eu tô no meio do caminho. Tá no meio do caminho. Mas eu te entendo. Eu vou chegar nessa parte. Mas eu brinco, eu digo que eu sou muito mais me acho, né? Me considero muito mais sul-mato-grossense do que paulista, né? De fato. Eu acho que
talvez por ter vivido a minha fase de adolescência e parte da minha fase adulta... Deixa suas amigas de infância ouvirem isso, tá? Nossa! Eu me considero muito mais mato-grossense. Legal. Mas o nosso laço, a gente tem uma afinidade muito bacana, né? Sempre tivemos, né? Mulher do meu tio, né? Irmão da minha mãe, mas a afinidade é muito, muito maior com ela, digamos. É engraçado isso. E, enfim, ela já trabalha com isso, com os óleos essenciais, saúde e bem-estar, já tem algum tempo. E eu falo que eu fui muitas vezes cobaia. Tem isso. Essa parte é melhor. Começa assim, de com os alguns mais protocolos, próximos. né? E Muitos, eu sou muito alérgica mesmo. Tenho uma rinite muito forte quando ataca. E por muitas vezes ela me salvou. E vamos lá. Eu acredito assim, que óleos essenciais, a gente já sabe que é algo milenar, né? Sim, sim. Então, já está inserido nas culturas aí, né? Há muitos anos já se trabalha com isso, já tem esse conhecimento. Não tinha esse conhecimento. Já se usa você vê. milhares de anos. E então, como você chegou até isso? Como você chegou até os óleos essenciais? Então, né? Vamos lá. Os óleos essenciais. Realmente já existe há muitos... É milenar. A cultura da aromaterapia... Os aromas, quando a gente fala aroma, de um modo geral, quando a gente fala aromaterapia, então, aroma tá ligado aos cheiros, terapia, às terapias. Sim. Então, por isso aromaterapia. Temos estudos datados aí de 2.000 anos, da época de Cristo, Sim. que já se usava mirra, tem na Bíblia. Sim. É um dos óleos essenciais. Sim. O frankincense, que é o incenso, é o olíbano, são dessa época. Então, assim, só mudou. Nossa, e curioso. ficou agora mais evidente a forma de falar. E eu costumo dizer que a gente está fazendo o caminho de volta, né, dos nossos antepassados. Então, antigamente, quando vamos dizer, a raça humana não tinha desenvolvido a esse ponto, ou não tinha ainda chegado no ponto dos remédios, e muitos deles são necessários, dependendo das doenças, usava-se o quê? Plantas, ervas. Medicinais, né? Então, assim, as curas ou a forma de lidar, não existiam outras. Então, não é questão de preferia isso. Só tinha isso. Só tinha ervas, plantas. E eu tava, hoje de manhã, a gente vai lembrando as coisas. Tava lavando o cabelo e pensando. A minha avó viveu 94 anos. A minha avó, ela lavava o cabelo com chá de alecrim. Hoje, Sério? eu uso óleo de alecrim no meu shampoo. Então, olha assim, que curioso. é uma coisa bacana. interessante. A minha avó era uma espécie de, no bom sentido, curandeira. Ela fazia chás garrafadas lá. Aí a questão, né, da nacionalidade. Sim, minha avó Como também a gente fazia. se sente. Eu sou de Minas. Aí tem um problema. Eu nasci acidentalmente em outro lugar, mas, né? Eu sou de Minas. Nem cito. Esses dias o tio dela falou pra mim, viu? Você para de falar que você é mineira, que a hora que você falar que é mineira perto de mim, eu vou te corrigir, eu vou te desmascarar. Mineira, a pessoa nasceu no Rio. Eu falei, gente, mas é um pequeno detalhe. Eu fui criada em Minas. Sim. Só que eu moro em São Paulo há 30 anos. Então já tem É paulista, não adianta. já tem um conflito aí de identidades. Mas lógico, quando perguntam, mineira, lógico. E eu nasci em Arapiraca, mas eu só conheço Indaiatuba, vamos, né? Em Arapiraca, Arapiraca é São Alagoas. Alagoas. Só Acidente de percurso. Acidente de percurso, só nasci. Se é que nasci lá, não sei também, tem um segredo aí, mas tudo bem, eu deixo Tem pra depois. isso. Nasci lá, então, mas sou indaiatubana. A esclarecer, né? É esclarecer. Então, aí respondendo a sua pergunta, né? Como que eu cheguei a isso? Os óleos essenciais no Brasil já faz alguns anos que já está acontecendo esse movimento. Sim. Mais de 10 anos, eu acho. Pelo que eu acho, não. Eu tenho algumas informações. Sim. Que a gente começa a seguir um ou outro, um aromaterapeuta ou outro. Então, eu cheguei em doTERRA, que é a marca que eu represento hoje, recentemente. A empresa também já não é brasileira, é americana. Está no Brasil vai fazer, acho que 5 anos esse ano. Está fazendo 5 anos. Mas a aromaterapia, os óleos essenciais já estão inseridos há mais tempo. Só que, assim, estava muito pouco difundido. Como nos últimos anos, a questão da internet e o uso, porque, assim, quando a gente fala saúde e bem-estar, fica uma coisa meio... parece mais do mesmo. Saúde, bem-estar, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer a questão do bem-estar. Sim. Mas quando a gente fala em melhorar a qualidade de vida, é aí que a gente chega no bem-estar, né? E a saúde? Correto.
remédio, eu nem posso falar que não. Eu posso, Elaine, posso falar hoje, com orgulho, a gente falou sobre isso ontem, né? Sim. Que eu não uso medicamento nenhum atualmente. Nada. Então eu não tomo um comprimido para dor de cabeça. Também porque eu tenho um pouco de teimosia. Hoje, por exemplo, eu tô com uma dorzinha desde ontem, uma dorzinha muscular. E eu sei que é uma dor muscular. Só que assim, eu sei que tem remédio e eu sei que o remédio talvez tivesse um efeito mais rápido. Sim. Mas a questão dos olhos é o seguinte, é o que a gente sabe que vai curar, que vai melhorar, que vai ajudar de forma natural, sem ter o efeito colateral que a maioria dos remédios tem. Então, se eu tomar um anti-inflamatório para essa dor, daqui a algumas horas eu vou estar sem dor. Mas tem os efeitos colaterais. E aí a causa da dor também não é tratada, porque uma dor muscular, sim. Ontem, eu sei o que aconteceu, eu estava tensa, eu já estava tensa. E aí acordei muito cedo e fiquei numa Os nervos sentem, numa né? mesma posição ali, retesada. Quando começou a doer, eu lembrei. Falei, putz, vai dar o frio e tal. Falei, vai dar uma dorzinha, né? Passei um olhinho, mas não dei a devida atenção. Isso foi piorando ao longo do dia. No fim do dia já estava bem, bem ruim. Aí fiz o processinho lá que a gente vai falar depois, fiz a cápsula. Tomei, questão de algumas horas já tinha diminuído. Porque é aquela coisa, você começa a sentir dor, você vai ficando mais retesado. Vai retraindo. Você vai ficando mais. Olha, eu vou só te interromper, porque assim, Não, interrompa, antes que eu perca, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pra mim foi uma grande novidade. O ano passado, eu estava em crise, numa crise assim, eu já não sabia mais. Já havia ido ao tava hospital, lembrando disso também. madrugadas adentro, pressão alta, estabilizava a pressão voltava, aquela loucura toda. E aí encontrei a Fernanda na calçada, ela falou, nossa, eu me lembro. Que palidez é essa? Eu falei, eu tô muito ruim. Minha dor de cabeça não passa. Já tinha tomado azitromicina e não passava. Aí ela falou assim, a minha tia trabalha com os olhos, meio assim, sabe? Minha tia trabalha com os olhos e eu vou falar com ela. Minha tia Elaine. Falou com a tia Elaine... Acho que coincidiu de você chegar eu tava momento. vindo, mesmo momento, ela falou que ia falar comigo, porque eu Aí tava vindo, falou, justamente porque eu tava e aí vindo pra você cidade. na época, se eu não me falha a memória, foi um lavanda, Sim, né? Um óleo de lavanda sim. e um óleo azul, que eu não sei o nome dele também. O rótulo é azul. É o peppermint, eu acho, o hortelã-pimenta. O de lavanda o azul. Aí me explicou, passa no pé, na sola do pé, pra mais pressão, rápido. Gente, eu vou dizer uma coisa, e aqui, pálpebras, né, que fala nas têmporas, e vou te falar uma coisa pra vocês, eu falei, mas rapaz, mas que óleo bom é esse, gente? Mas que óleo bom? E curou, tá? Tanto é que eu fiz muito tempo live pelo Quai e falei muito. Ah, verdade, eu me Fiz lembro. muita live e falava muito desses óleos porque salvou minha vida. De verdade, eu estava indo muito ao pronto-socorro e não estava acertando. Beleza, acabou a crise e passou. Quando foi esse ano, mesma época praticamente, comecei novamente, só que eu demorei a me atentar. Ela falou assim, mas... Geralmente isso acontece, a gente demora a perceber que tá acontecendo de novo, a ou que sua é aquilo pressão acontecendo. tá sempre alta. Teve uma ocasião, dessa semana retrasada, a minha pressão chegou a 19/12. Deus me livre. Muito assim, aquela Dá dor de medo, cabeça né? insuportável. Olhava em mim assim, via que eu tava, ela falou assim, Fia, você não acha que você tá com sinusite? Não foi o que você falou? Falei, não, mas eu tô tomando Sinotab, já tomei... Já tinha tomado todos os remédios de farmácia. Naproxeno, tá? Ela falou, fala com a tia Elaine, fala com ela. Pera aí que eu mesmo vou falar, já vou resolver esse negócio aqui. Falou com a tia Elaine... Ainda bem que ela pensa rápido, né? Tipo, na solução. Tia Elaine aqui na minha frente, pode dizer, Elaine Ferreira... É a bruxinha da família. Parabéns, porque aí Eles ela me fez as intitularam, cápsulas, assim. gostaria até que você falasse sobre Sim, isso. sim. Fez as cápsulas pra mim, fez A inalação. a inalação. No mesmo dia, libertei. Me libertei de tanto remédio. Tava ficando doido, já não tava mais aguentando. Gente, é inacreditável. Pode falar o nome da marca? Da marca? Sim, por favor. doTERRA, tá? Hoje você representa Eu represento isso. essa marca. Ela representa a marca doTERRA e eu falo pra vocês, ouçam esse podcast, prestem bastante atenção nas explicações, porque me salvou 2 anos. Eu sou uma pessoa que tenho 2 vezes por ano. Ano passado eu tive uma, não tive mais, e esse ano, novamente, eu saio nas madrugadas para fazer trabalho de distribuição. Então, assim, a friagem é um perigo para mim, né, no que tenho a sinusite, e me salvou novamente. Fiquei
curada. Tomei as cápsulas, ainda falamos até sobre Que uns bom, assuntos que fico ela feliz. vai falar aqui dos parasitas, né? Tem também. Tem E todo um assunto envolvido. Graças a Deus, não tive parasitas. Nem Tava coloquei com medo, não né? coloquei, Meu Deus, o que vai não coloquei um medo, falei, eu vou te chamar. Eu vou te chamar. Mas não tive. Então, assim, desde já, eu quero parabenizar, de verdade, mesmo, de Obrigada. todo o coração, parabenizar você pelo trabalho que você tem feito e por ter me socorrido às vezes que eu precisei e que realmente funciona. Volta a bola para você agora. Fala aí. Deixa eu só fazer uma pode. perguntinha, tá? Que eu acho Sim. que deve ser uma dúvida também das pessoas, né, que estão nos assistindo. Qual que é a diferença entre óleos essenciais e essência? Porque a gente vê bastante, em alguns lugares, vendendo essência de lavanda, essência Sim. de... É um clássico. Né? Então, assim, é a mesma coisa? Não, é completamente diferente. É super pertinente a sua pergunta. Primeiro, obrigada também, Jussara. Quero agradecer a confiança. E é muita. Né? Nossa, saúde da fico gente. tô realmente honrada porque, assim, a sua confiança em mim para falar do assunto e no primeiro programa, gente. Falar é de muita saúde, honra. bem-estar, pro É um público, assunto, é muito delicado. Sim, Você sim. tem que saber o que está passando, Sim, né? Porque é verdade. a população É verdade. está sedento e carente disso. Verdade. E muitas pessoas estão aí ainda dependentes de remédio. Não, a gente, não, aqui, que fique Não é claro, apologia. né, pra você Sim. largar o remédio, tá? Sim. Não é isso não. Eu vou falar sobre isso também de uma forma mais... Não é sutil, Não né? é- Nós estamos não é dando isso não, pancada. tá? Não, de uma Mas- forma que, assim, que fique bem clara a Mas eu questão acho- de remédio e mas eu as acredito que diferenças, assim, vamos dizer. os óleos, eles podem servir como um suporte pra você, Sim. né? Pode, obviamente, você com o remédio que o médico passou, tudo. É que nós brasileiros já temos esse hábito de se automedicar. A gente é condicionado com Né? esse mau hábito. Palavra correta, né? corretíssima. Ficamos assim, ficou uma coisa condicionada. Qualquer coisinha, remédio. Tem remédio pra isso, pra aquilo? Então acaba que é o Eu mais tenho prático. exemplos. Eu falo porque eu também sou um pouquinho hipocondríaca, né? Mas Hoje um pouco menos. Hoje um pouco menos, claro. Porém, é uma coisa que está enraizada, né, no brasileiro, que é realmente fazer uso de remédio para dor de cabeça, para qualquer tipo de dor. E o pior, né, que a gente vai assim, trocando receita com amigos, né? Esse remédio é muito bom, isso que eu ia toma que falar vai também. melhorar. É isso que eu ia falar também. Né? Eu vou falar. Mas pode é continuar. isso aí. Então, essências e óleos essenciais, né? Então, basicamente, essa é uma dúvida comum. Tem muita gente que fala isso. Ela brinca porque ela fala, se falar essência perto dela, ela fica Ela doida, morde. É porque, tipo assim, né? Quem já conhece já sabe. Não é essência. O que acontece? As essências são produtos sintéticos produzidos artificialmente com o cheiro. Então, bom, todo mundo gosta, conhece perfume. Eu gosto também, eu trabalhei com perfumaria importada e tal. Super gosto. Só que assim, as diferenças entre os óleos. As essências, elas são esses produtos sintéticos com o cheiro que a pessoa vai comprar numa loja de produto de limpeza. Agora até tem algumas coisas em produtos naturais também, né? Em loja. Né? Então, só que assim, elas servem para quê? Você só vai sentir o cheiro, ela não tem benefício nenhum, pelo contrário. Para Fernanda, que é alérgica, e ela é muito alérgica, algumas dessas essências podem fazer até mal, desencadear uma crise, dependendo do cheiro ali, daquela determinada substância e do uso, da forma que você vai usar. Certo. Então, essência, essa situação, esse produto sintético. Sim. E o óleo essencial. O óleo essencial, ele é... A gente costuma... a definição não é minha, mas eu achei que super combinou, que cai perfeito. O óleo essencial, ele é a alma, a essência da planta. Por isso, essencial. Então, Olha, diz respeito... muito, muito curioso. Na natureza, a planta produz cheiro... E, por exemplo, tem plantas que são tóxicas até. Certo. E os óleos essenciais podem desenvolver uma ação tóxica. Certo. Na natureza, as plantas desenvolvem isso para quê? Para se protegerem. É um modo de defesa, de cura. Então, alguns óleos de algumas plantas, eles aceleram o processo de cicatrização, de regeneração de célula. É o que acontece, é o que as plantas precisam na natureza. Sim, é a verdade. essência dela. Então, o óleo retira o quê? A essência da planta. É só de planta? Não, eles são de plantas
de plantas em geral, flores, raízes. Então, assim, quando a gente fala planta, é bem extenso. Ok. Alguns óleos são das flores, outros são da planta em si, outros das raízes, que são, ou até resinas. Entendi. Mas, Curioso. basicamente, é o produto natural. A diferença do que a gente vê no frasco do óleo é que ele sofre um processo para chegar até nós. O Dessa processo- forma, porque a gente vai lá processo de cortar uma extração, árvore né? para tirar a copaíba, vai ficar meio difícil, né? Isso que tá saindo aqui, a fumacinha, como chama? Esse é um difusor, né? A fumacinha em si é a difusão do óleo. O que Certo. acontece? O difusor em si, ele é um aparelho que a gente coloca água, coloca o óleo essencial, pinga algumas gotas. Para cada tratamento é um. Isso. Tem indicações diversas para Ah, cada necessidade, vamos Certo. dizer, ou até mesmo não necessidade, para aromatizar, Aromatizar o ambiente, o vai, ambiente. digamos. Então, do jeito que a gente está aqui, um olhinho que fica um cheiro agradável. Os óleos, eles vão ter sempre vários efeitos, Certo. várias funções, vamos Certo. dizer. O difusor, o que ele faz? Ele causa essa névoazinha, Certo? essa névoa dispersa no ambiente. Então, é uma forma de uso mais, vamos dizer... Coletivo, né? Talvez. Isso, coletivo, ou num Entendi. ambiente maior. Porque Mas ele pode ser direcionado a tratamentos. pode. Em alguns casos Porque no são bem... no seu caso, por exemplo, você usa bastante devido à sua rinite. A gente usa à noite Isso, pra dormir eu também. uso à noite pra dormir. Eu tenho também. Sim. Eu uso pra dormir. Eu uso alguns óleos específicos, né? Como eu tenho uma Sim. alergia. Inclusive, Eu tô tenho eles aí, eu atacada. vou falar. Tá atacada? Inclusive, tô atacada. Tô tendo um pouco de dificuldade pra dormir. Certo? Sim. Então, eu tenho usado e realmente parece que é impressionante. Enquanto ele está ligado, porque você tem como regular. Certo? Então, eu normalmente não regulo ele no intermitente. Eu não gosto, Não? eu deixo direto. Aí acaba. Aí acaba, tipo, umas 2 horas, Acabou, você de já 2 a 4 começa a horas. fechar. Eu acordo. Eu já acordo com o nariz trancado. É instantâneo, Ah, instantâneo. É básico, isso também é básico. E você havia falado sobre um ocorrido que aconteceu com uma paciente, né? Poderíamos falar sobre isso agora? Sobre uma... Do que? Bom, você é um caso, né? Interessante pra gente falar, mas você quer De um saber? caso específico que Sim. ocorreu com uma pessoa que foi ao médico e foi direcionado. Na verdade, é um parente, né? Ah, é um parente. É um parente. Somos as cobaias mais próximas. Fala. João, Esse não é próximo. pode pôr aquela parte que fala sobre os olhos, por Isso. favor? E aí, o que acontece? As pessoas, eu falo que vai ficar paradinho um pouco, porque senão vai estender, né? Eu falo que, assim, eu adoro ter sobrinhos, né? Olha aqui, ó, que nós porque temos os sobrinhos, todos, né? eles são... prático, tem uma tem boa grande parte. parte deles. A Doterra tem mais de 100 produtos Certo, hoje. Sim. Então, acho que só em óleo... E tem alguns óleos que não vêm para o Brasil, que só tem nos Estados Unidos, ainda não tem no Brasil. Alguns vão Sério? chegando. Então, assim, eu falo que as pessoas da família são os mais próximos, porque a partir do momento que eu conheci o assunto, que eu comecei a me interessar e usar, você vai... O conhecimento que você adquire e você vê que funciona é o que aconteceu com você. Sim. Você usou lavanda, funcionou, você sabe como funcionou. Você vai falar pra todo mundo. Mas eu falava pra todo mundo mesmo. Todo eu falo. mundo que você souber que tem enxaqueca, Sim. que tem pressão alta, você vai lembrar. Pô, tenho lavanda. Eu já tava dando quase que uma aula no Quai. Ó, já, a Elaine na vai plataforma. lembrar, entendeu? Você entendeu? É verdade, não é? Eu tava quase dando uma aula já, de tanto que eu me aprofundei no assunto. E aí vai Porque pesquisar, foi muito vai bom. buscar. Foi Sim. muito bom. Uma coisa bem interessante sobre os óleos é Esse aqui são os olhos, como né? é rápido. Esses são os Alguns, olhos, né? tem alguns deles. Tá. Tem ali também, Certo. e depois eu vou explicar melhor essa parte. Aham. Quando as pessoas têm o contato com o óleo a primeira vez, então você é um exemplo perfeito. Sim, Você estava em crise sim. e você viu que o efeito é imediato, não é uma coisa, é outra coisa interessante a se dizer. O produto fitoterápico, ele também vem de forma natural e ele é feito... A homeopatia, que é muito boa, ela precisa de tempo para fazer efeito. O óleo essencial, não, é porrada. Entendi. Na maioria das vezes, é instantâneo. Então, a Fernanda é um exemplo perfeito disso também, porque no caso de crise alérgica. Mas no seu caso, então, você viu a questão da sola do pé, que eu falei, Nossa, é foi porque muito ele baixa a rápido. pressão em questão de minutos. E a dor Ele de cabeça pesada, ela acaba na hora. Sim, Aquela dor de cabeça pesada da pressão sim, foi, porque ela dá aquele... foi muito mágico. Eu falei, ué? Eu tive um outro caso, um dia desses eu vou falar também. Sim.
Então, aí do que vai passar da receita, o que aconteceu? Então, a gente começa, você fala para um, fala para outro, aí uma pessoa, eu já estou condicionada a querer saber o que a pessoa tem, Sim. o que a pessoa precisa. Sim. Nem sempre as pessoas querem falar. Ou nem sempre, o meu marido mesmo, ele fala às vezes, para, todo lugar que você vai, esse óleo, você não para de falar de óleo. Não é que eu não paro. Qualquer conversa de mais de 5, 10 minutos, alguém vai falar. Eu tô com dor de cabeça, eu tenho enxaqueca, eu tenho alergia, sempre tem alguma coisa. Sim. E eu já penso, não é a solução, eu tenho uma indicação. Uma outra pergunta, Elaine. Os óleos essenciais, eles servem para quê hoje? Quais serve para Qual segmento, alergia, né? serve para dor de cabeça, serve para pressão, como já foi dito, Sim. mas serve para quê hoje? Então, tem uma infinidade, né? Tem uma infinidade de usos. Então, a gente usa ali, como você perguntou se tem indicação para necessidade, ela Isso. falou, eu também utilizo à noite para dormir. Certo. E aí, uma coisa interessante, porque o meu marido, tio dela, é alérgico. Certo. Tanto quanto o caso dela é um pouco mais extremado, né? Mais grave um pouco. Ela é mais sensível. Na verdade, as pessoas que têm essas alergias que eles têm, é a sensibilidade que é muito grande. Então, não tem o que se fazer. Sim. Remédio não cura. O remédio vai amenizar. O óleo cura? Não vai curar para sempre. É uma condição do organismo dela. Ela vai continuar tendo. Mas o óleo mantém isso controlado, sem efeito colateral do remédio. Isso que eu acho muito interessante da gente grifar sempre. Até porque a maioria, alguns antialérgicos, eles têm corticoide. Então, a questão é essa, os efeitos colaterais. Exatamente. Você falou do antibiótico. Todo mundo sabe, todo mundo que já teve que tomar antibiótico continuado, por 5 dias, 7 dias, 10 dias, sabe que arrebenta o Meu estômago fica um estrago. Dá É problemas. automático. É primeiro omeprazol, depois azitromicina. Aí você tá vendo? Aí você toma primeiro para proteger do efeito do remédio que você precisa para curar outra coisa. Vai se matando. Vai se matando aos poucos. Então vai causando outras coisas. As diferenças. O remédio, ele cura uma determinada doença, um determinado sintoma. Sim, acontece. Só que ele trata só o sintoma, a causa não. E muitas das doenças ou das patologias que a gente desenvolve tem um fundo ou emocional, Sim. ou como é uma condição do organismo, por alguns outros motivos, que o remédio não vai procurar isso, ele vai tratar aquele sintoma. Então, o sintoma da alergia é o quê? Coça o nariz, incha o olho, o corticoide vai cortar Mas não vai tratar. esse sintoma, mas não vai tratar a causa. Certo, é isso mesmo. Da mesma forma, o remédio vai tratar a enxaqueca, que é a dor, mas a causa dela. Não trata. Nessa sua crise recente da inalação, o que eu falei pra ela no dia? Falei, a pressão dela tá alta por causa da dor. Exatamente. Porque assim, você já vinha com aquele processo, Sim. já tava... Porque quando eu perguntei da sinusite, que você falou, que eu perguntei das cápsulas, né? Você falou que já tinha uns dias. Eu falei, bom, então a pressão tava subindo por isso. Então, você já tem uma tendência da hipertensão. Sim. Aí vem numa rotina já mais arrojada, o tempo mudou, tem uma soma de fatores. E por causa da dor continuada, a pressão começa a subir. Mas a inalação foi muito rápido. A inalação ela é justamente para isso. Tanto que a gente Solta, tem um né? apelido, digamos, que é bomba, para esse alívio imediato. É bomba para sinusite, que a gente fala entre nós, né? É um combinado para dar aquele efeito, essa porrada inicial. Sim. É o efeito... Se você for tomar um antibiótico, ele vai demorar alguns dias para fazer efeito. Aí já é diferente. Certo. O óleo causa esse alívio, a inalação causou esse alívio imediato, porque agiu diretamente onde estava a dor, Foi onde muito estava perfeito, essa muito dificuldade. Perfeito, muito. É assim, foi mais rápido, não que da outra vez não foi, mas dessa vez foi mais rápido o alívio da dor. Sim. Muito então, rápido. é para isso. Ela é para isso. E a cápsula, no caso, foi para continuar... Para continuar o tratamento. Pra fazer e assim, para acabou a dor de tirar cabeça. a inflamação mesmo. Elaine, e assim, hoje, né, eu falo porque olha, tenho também esse problema, mas Básico. Básico. Mas para essas causas, esses problemas hoje, né, da sociedade hoje, que tem bastante pessoas com essas crises de ansiedade. Sim. Crise de ansiedade, problemas emocionais, né? Crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tem protocolo para isso? Existem. O que acontece, e voltando, né, ao que você tinha perguntado antes sobre como eu cheguei a isso. Eu conheci os óleos essenciais durante a pandemia.
Então, legal. eu era consultora, eu venho de um outro segmento. E já tem todo esse conhecimento? Meus parabéns. É que eu sou CDF. Ela é nerd. Canceriana, né, meu bem? Ela é nerd. E você é canceriana também, né, meu bem? É verdade. Esse povo vasculha. Eu sou curiosa por Sim, natureza. Sim. E é engraçado que, como ela já falou, ela e o marido dela, quando eles vieram de Campo Grande, eles passaram um tempo com a gente, na nossa casa. Sim. Então, aí um dia eu vi ela falando assim pra ele, pro marido dela. É que a tia já é natureba também, ela gosta dessas coisas, essas coisas mais natureba. E eu, como assim, né? Mas realmente, eu já tinha essa pegada de querer saber as coisas o mais natural possível. 100% a gente não consegue. A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, você não consegue fazer tudo 100% de forma natural. Alimentação, a falta de medicação ou a ausência dela. E quando ela esteve em casa, eu estava começando. Então ela fala que foi usado como cobaia. Por quê? Eu conheci durante a pandemia. Sim. Aí eu comecei a me inteirar. Num primeiro momento eu comprei os óleos pensando no tio dela. A primeira coisa que eu ouvia, alergia, serve para alergia? Ótimo, porque geralmente é assim, você vai linkar com alguma necessidade sua. Sim. Então, tipo assim, para alergia. Qual que é a alergia que você tem? Então, você tem rinite, qual que é o sintoma, tal, e é a partir disso que a gente vai desenvolver a partir daí. Os protocolos, né? Eu peguei, justamente, os primeiros óleos que eu comprei, que eu adquiri, foi justamente pensando na alergia dele. Então, comprei 2 ou 3, demorei, coisa que hoje em dia eu não indico. A primeira indicação mais eficaz é o difusor. Porque os óleos têm 3 formas básicas de uso. O aromático, que é dessa forma, ou a gente pingar na mão, se alguém quiser demonstrar, ou eu demonstro depois, a gente pinga na mão, esfrega para ativar e inala. Põe a mão em forma de conchinha, inala. Essa é a forma mais rápida. Sim, muito mais rápida, né? E dá esse impacto. Tem, assim, no difusor, que também é aromática. Tem o uso tópico, então tem algumas situações que você vai passar na pele, você vai passar em determinados lugares. Eu falei que essa dor que eu tô sentindo, então eu tenho uns preparadinhos para tudo, né? Os meus. Já passa na mão, passa diretamente no lugar. Dor muscular, bateu em determinado lugar, também. E aí eu tenho até uma história pra contar da minha mão também, de um machucado que bateu e tal. E aí quando da lixeira, né? Lixeira assassina. A lixeira tentou comer a minha mão. Tentou arrancar. Então, durante a pandemia, a gente viu aumentou muito as questões de ansiedade. Emocionais, né? A parte emocional das pessoas, porque primeiro, a gente vive um dia a dia tão louco que as pessoas não percebem, por exemplo. Que muitas vezes a gente tá no modo automático, A gente tá no automático. Então, as pessoas... Então, vamos dizer assim, a família tradicional ou não. Eu não tenho filhos biológicos, mas eu tinha um monte de cachorro. Agora só um, mas enfim. Equivale a filhos. Mas equivale a filhos. Equivale a crianças. Mas assim, as pessoas são condicionadas o quê? Então, o marido, a mulher, as crianças. Existe uma rotina ali. Levanta, toma café, faz a refeição, que seja, as crianças vão para a escola, o marido vai trabalhar, a mulher vai cuidar das coisas da casa, às vezes a mulher trabalha também. Se encontram quando? No fim do dia, nos fins de semana. A pandemia fez o quê? Enfiou todo mundo junto. O marido, Obrigou. As crianças, a mulher. O cachorro, todo mundo. O cachorro 24 horas por dia. Surtou! Surtou todo mundo. Não tem como, as pessoas surtaram. Passaram a se conhecer. Exatamente, muita gente fala isso. Eu passei a conhecer. Se conhecer ou não se reconhecer, né? Dentro disso. Deve ter tido alguns divórcios, né? Muitos. Como efeitos colaterais. E o pior, aí muita gente começou a desenvolver síndrome do pânico, até verdade. crises de ansiedade, e ela também é exemplo disso. Essa questão dela falar que ela precisa sair para criar, ela precisa sair, para começo de história. Então, mesmo que ela que não seja ligada ao trabalho, ela tem uma certa necessidade de sair. Aí, de repente, você se vê trancada dentro de casa, não pode. Eu arrumava pretexto pra ir na farmácia, gente. Imagina! Porque na farmácia ninguém ia contestar. É verdade. A ponto da pessoa falar assim, se você sair, você vai dormir na casa do seu pai, porque... Você sai e já fica pra lá, não volta, não. E aí, a pandemia... Fora isso, tinha o medo, que era uma coisa nova, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia a gravidade. Então, você tinha que ficar recluso pelo medo do que está acontecendo. Então, somou tudo isso, somatizou, né? Todas essas questões da rotina, mais a parte do medo, que debilitou o organismo. Sim. Então, assim, a pandemia mostrou muita coisa. A gente tira lições de tudo, De né? tudo. E a pandemia foi um exemplo
Muito, muito. E aí os olhos, para mim, foi isso, porque eu conheci durante a pandemia, já estava há algum tempo, e aí comecei a ouvir também pela falta de oportunidade de sair, tinha que ficar mais em casa. Sim. Então, daí que eu comecei a vídeo, aula, e fui procurar saber. Foi uma prima de Minas, foi ela até que me cadastrou na doTERRA, mas ela começou fazendo assim, como você tem os pets e tal, de repente te interessa para isso, para aquilo. Eu comecei a ver óleo essencial, aí fui procurar vídeo, perguntar, ela me mandava, aí alguns meses, assim. Elaine, me fale uma coisa, se a pessoa quiser, por exemplo, fazer parte dessa equipe, fazer parte da doTERRA, como que a pessoa procura, entra em contato, por exemplo, é diretamente com você, você performa essas pessoas? Sim. Isso? Sim, é muito simples, é muito tranquilo essa parte. E tem as duas. Então, quando eu atendo alguém, a primeira situação que existe, quando eu vou atender uma determinada necessidade da pessoa, eu vou saber o que a pessoa precisa, qual que é a demanda, no seu caso, então. Qual que era a sua necessidade? Você estava com dor, você estava com a pressão alta, tal, então a gente conversou. A partir dali, você vai usar o lavanda, tal, porque era a primeira indicação. Você direciona, né? A gente direciona de acordo com a necessidade. A partir daí, tem 2 caminhos. A pessoa pode comprar o produto comigo. Sim. Então, é outra coisa que a Fernanda sabe que irrita o consultor de bem-estar, falar assim, você vende óleo essencial? Eu não vendo, eu não sou vendedora. Eu sou vendedora. Por natureza, sim. Trabalhei com vendas a minha vida toda. Sim. Diversas. Não tem problema com isso. Eu acabo vendendo o produto, mas a venda do produto é uma consequência. Então, quando a gente fala consultor, a minha função é fazer essa consulta. É fazer essa primeira análise. Passado esse momento, sim, você vai comprar o produto. Ou você vai comprar comigo, ou diretamente pelo site da doTERRA. Certo. Quem quiser fazer como negócio, fazer parte da equipe, como você disse, comigo, ou com qualquer outra equipe, qualquer pessoa que ofereça, vai ser feito um cadastro. Mas, se a pessoa, não quero trabalhar, não é minha praia, eu quero só consumir, ela tem a opção de se cadastrar pelo site e consumir o produto com o mesmo desconto que eu, consultora, tenho. Sim. Então, vai comprar o produto direto do site com o desconto que é aplicado para o consultor. Certo. É feito um cadastro aí através de nós, de mim ou de algum consultor. A gente cadastra a pessoa e ela fica cadastrada ou como cliente preferencial ou como consultor para fazer parte de uma equipe, que é importante. A partir do momento que a pessoa vai fazer como venda, ou como negócio, ela precisa estar inserida numa equipe. Eu faço parte de uma rede. Bem então, explicado. eu tenho todo um suporte. Eu não tenho... Eu tô longe de saber tudo, mas assim, o que eu sei hoje é muito porque eu faço parte de uma rede, então eu tenho um grupo de apoio. Certo. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente faz reuniões, fizemos algumas lives, tem no meu perfil, depois a gente fala sobre isso. Mas assim, tem sempre alguém para te dar esse apoio. Então, é bem interessante para quem tiver esse interesse, por exemplo, a pessoa se interessa pelo assunto, mas como que eu vou aprender? Isso, Não precisa ter essa preocupação, porque a gente está aqui para isso. A rede existe para isso. E já está espalhado no Brasil todo, então em qualquer lugar, se a pessoa... Elaine, eu queria saber, né? O podcast vai expandir, né? Vai ser divulgado. Se Deus quiser. Se alguém lá do Amapá vai te contatar, ou me contatar, ou a Fernanda, como que eu faço para adquirir, para fazer parte, para saber, mas eu moro longe? Não tem problema. A gente vai direcionar para alguém que está mais próximo lá da pessoa, Sim. Ou eu vou fazer e ela vai fazer parte de uma rede que está mais próximo dela. Eu faço o cadastro e eu direciono ela da forma que fica mais fácil. E até a compra também pode ser feita direto pelo site, né? Sim, e a entrega direto na casa da pessoa. Que bacana. Essa Elaine, parte é nós muito vamos falar um suave. pouquinho agora já voltamos a falar com você Sim, já. sim. Nós vamos falar um pouquinho agora da empresa Fer Correia Personalizados. Vamos Sim. dar uma focada nisso aqui hoje. Para deixar assim, ao público de Indaiatuba, hoje essa empresa, ela atende todas as áreas, né? Tanto com brindes. Se você quiser fazer um aniversário personalizado, se você quiser fazer, personalizar a sua empresa, enfim. A Fer Correia Personalizado, que hoje já está completando 4 meses, né? Dia 27 ela completa 4 meses de vida. Para mim é uma honra fazer parte dessa empresa, que muitos virão fazer parte desse vai ser um grupo futuramente, se Deus quiser. A empresa vai tomar corpo. E o que eu gostaria? Eu gostaria que a Fernanda falasse um pouco da parte
da parte gráfica, da parte de arte. Eu posso falar da parte de venda e produção, né? Me diga uma coisa, como uma pessoa consegue chegar até você, através da onde, como se direcionar e o que ela pode procurar? O que a Fer Correia hoje tem para oferecer para Indaiatuba, região e todo o país? Bom, vamos lá. Hoje nós estamos nas principais plataformas, né? Que é o Instagram e Facebook, tá? Que são as avenidas aí da internet, vamos dizer. Então, vocês podem nos procurar pelo Instagram, @afercorreia, _personalizados. E você que tem um aniversário, festa de casamento, confraternização de empresa, uniformes, camiseta para agora festa junina, festa julina, ou camisetas corporativas, ou camisetas para eventos de família. Nós trabalhamos com toda essa parte de personalizados, vai desde uma caneca até mochilas, bags, toda essa parte de personalizados, que é uma infinidade de coisas, tá? Se você não tem uma arte, ou se você tem uma dificuldade, eu tenho uma coisa na minha cabeça, mas eu não sei passar para o papel, não tem problema. A gente monta uma arte para você baseado nas informações que você passa. E lembrando que é tudo realmente personalizado. A gente evita pegar imagens de internet, imagens copiadas de outras pessoas, para não ficar, porque se você pega uma imagem da internet, já deixa de ser personalizado. Obviamente que um personagem, alguma outra coisa, não tem como, né? Sim. Mas, e a arte que for feita para você será exclusivamente sua, não será replicada para uma outra pessoa. Então, basicamente é isso. Sim. Eu gostaria de estar salientando ao público que vai estar assistindo esse podcast, que assim, está me chamando muita atenção. Quando uma pessoa, ou alguém nos procura para, por exemplo, para personalizar uma camiseta, né? O que nós precisamos deixar assim? Entendam, quando você vai fazer uniformes, é uma situação. Quando você vai fazer um aniversário, é uma outra situação. Sim. Quando você faz camiseta para empresas, você faz lá PMG para 10, 15, 20, 30 funcionários, né? E é uma arte igual para todos. Sim. É personalizado? Pela logo, mas é para várias pessoas e sai igual. Aí você quer fazer um jogo de canecas, papai, mamãe, vovô, vovó. Essa ideia de arte criada em cima da sublimação, nós precisamos salientar que o que é sublimação, as pessoas precisam entender um pouco mais, falando do personalizado, o que é sublimação, o que é DTF, o que é DTF UV hoje, que nós temos essa alça para trabalhar em cima disso, o que é silk, o que é transfer. Então as pessoas às vezes, tem acontecido muito isso comigo, né? Eu chego nas lojas hoje, eu pego a caneca, eu viro a caneca de ponta cabeça, para saber a marca da caneca e fico para ela, mas como você vai pode? ficando condicionada com a sua área. Com a minha área. Então, tipo, nós chegamos nas lojas de roupa e começar a arregaçar as roupas pro meio para ver a etiqueta, se ela é poliéster, se ela é algodão, onde foi fabricada, enfim. Então, eu gostaria de, quando vocês fossem ver essa parte do podcast, ter o seguinte entendimento. Quando você pede uma roupa dry fit, personalizada, você pede um dry fit. A pessoa fala, mas o que é um dry fit? Dry fit é uma roupa mais leve. Esportiva. É uma roupa esportiva, é uma peça mais leve. Mas eu queria no preto. A pessoa não consegue ter o entendimento. Estamos aqui para explicar, tá? Essa explicação. Então, por exemplo, quando você nos procurar, ou nos procura, que você quer camisetas pretas. Eu falei isso no podcast do Marquinhos. Tivemos o prazer de vir aqui, participar do podcast dele. Foi muito bem ouvido, tivemos um retorno disso também, e as pessoas nos procuraram para entender o que é um DTF. Então agora eu sei que você não gosta muito, eu vou falar a técnica, né? A parte técnica da situação. Gente, não existe para tecido tinta branca, para nada. Para sublimação não existe. Então não adianta você querer, eu quero 10 camisetas, 30 camisetas, 15 camisetas, eu quero com a minha logo em branco. Não tem, no preto. Não existe. Então, nós vamos, hoje, a tecnologia DTF veio para mudar, né? Vamos colocar, não que vai tirar de linha a sublimação, não que ela vá desaparecer, mas ela veio para somar.
Hoje você consegue ter uma roupa no tecido preto. O DTF, ele fica leve na roupa, ele não é pesado e ele consegue ressaltar o branco, que em outras roupas não consegue. Aí a pessoa linka para o bordado, porque o bordado ele borda o branco. Sim. Ah, faz o transfer. Mas se você quer uma roupa leve, você não pode pegar uma camisa social e ir para uma empresa com silk nela. Perde a personalização da camisa. Fica uma logo distorcida. Hoje, entendendo um pouco mais, eu não entendia, tá? Trabalhei na área têxtil, mas eu não tinha esse entendimento. Eu entendo o seguinte, você pega uma camisa, como a dela, fabricou essa camisa com essa cor. Sim. Fabricação. Aqui estamos falando de personalizado. Ah, eu quero uma caneca. Essa caneca, eu quero ela com uma salientação. Isso aqui é sublimação, tá? E é bem interessante isso, Ju, se você me permite, Sim. né? Essa parte da sublimação, a primeira vez que eu ouvi essa palavra dela, eu pensei, do que ela tá falando? Você não tem ideia. Quando as pessoas ouvem isso, a gente não vai saber o que é mesmo, né? E aí, partindo daí, quando você falou do azulejo, eu lembrei da minha situação e de comentários que eu ouvi depois. Quando ela fez pra gente ela nos deu de presente, falei, gente, que coisa linda, porque você fica encantado com a perfeição Sim. que é e tal. Aí, a segunda coisa, eu queria saber como foi feito. Há pouco tempo eu mostrei pra um amigo, uma foto, aí eu perguntei pra ele se ele já conhecia, porque é de Minas e tal, Sim. né? Às vezes, dependendo dos lugares, as pessoas ainda não conhecem. Uhum. O que ele me perguntou? Ele olhou a foto e falou assim, fica legal. Como que é feito? É impresso no Por quê? Azulejo você começa como? Sim, como? Ele perguntou, é impresso no azulejo ou é um tipo de adesivo? Tipo, ou ela faz, imprime e põe um adesivo. Eu falei, tá vendo? É clássico isso também. Eu também tive essa dúvida. Aí eu falei, não, é impresso direto no azulejo. A personalização da camiseta. Você tava falando da camiseta, eu tava pensando na minha. Uhum. Porque quando eu pedi pra ela fazer uma camiseta, outra coisa... Que diga-se de passagem, ficou linda. Não, linda. Eu pensei agora, devia ter trazido. Ficou né? linda a Entendeu? camisa. Ela que fala, né? Que é ela que denominou. Você é roqueira. Eu gosto de rock. E eu pensava, não tem nada a ver. Eu pedi pra ela do Slash, que o Slash é uma lenda, né? Sim, ficou lindo. Já é uma lenda. Aí eu falei, tem umas imagens. Ela, bom, você tem uma ideia mais ou menos do que você queria? Eu falei, não, uma foto dele, assim, assado. Printei algumas imagens da internet e mandei pra ela. Quando vem a arte, você toma aquele susto bom. Que é completamente diferente. Tipo, você vai ver a camiseta, você sabe que é o Slash, mas ninguém vai achar a imagem que ela fez pra mim. Não vai. Pra vender. Público do meu coração. Não tem. Pensa numa daí sócia o personalizado. briguenta, tá, gente? Porque ela não quer nada da internet. Não adianta. Ela Você não vai fazer o usa. seu pedido? Pode morrer de pedir, viu? Porque ela vai sentar na frente do computador dela e ela vai criar. Vai criar o dela, Ela né? vai criar o dela e, diga-se de passagem, ela cria, você gosta e a sua arte, ó. Não, Ficou pra e tem concorrer. essa. Você começa assim, eu quero tal coisa. Quando você vê o que ela faz, Você esquece. você, não, tá ótimo, tá perfeito, tá muito melhor do que eu imaginei. Exatamente. Então, assim, eu tava Olha, pensando na minha camiseta justamente Aí, isso. de vez em quando a gente pega aí uns desafios, né? A pessoa querer uma panela de feijoada com 2 tochas. A gente Tocha? pega. Tocha. A gente É a pega, panela né? de feijoada. Eu falei, como assim, A gente? a Pra gente que era tocha, né? a Pra gente cozinhar tenta feijoada, passar preparo. pro sei. cliente. É muito complicado. Você pega cliente doido. Mas o cliente é tipo assim, Cliente doido. tá na cabeça dele. E ele não Sim. consegue expressar. Quando eu começo a falar, falou, Fia, para, que eu já sei o que ele quer. Aí eu falo, não, mas tem que vir. Não, É a para, parte dela, que tá eu já vendo? sei o que ele quer. É a que eu domino. E Sim. depois ela cria, eu falo, Não é que era? não é que era. Aí Não eu passo era pro isso? cliente, aí o cliente fica surta. Sim. Todo Mas mundo tem surta, todo aquele mundo que vê quer Do a panela jeito de feijoada. dele, Vai bater o né? pé, Ele quer quer A daquele panela de jeito. feijoada. Não é com personalizado, ele quer É. personalizar a tocha. tá certo. Aí, por exemplo, então quando... Vamos lá. A Fer Correia Personalizados. Como nos encontrar? Você pode encontrar diretamente pelos nossos celulares, né? Que eu faço a parte de marketing, né? A parte de venda é minha, tá? Você pode nos localizar pelo 19 99398 3329. Esse é o WhatsApp que eu faço as vendas. E também pelo Instagram, que é a Fer Correia _ personalizados. Esse é o @ do nosso Instagram. Lá você pode falar diretamente com a Fernanda. Geralmente é com ela, tá? Mas geralmente eu peço para que mande as artes, o que quer, pelo celular, que é para poder estar mandando imagens. Lembrando que
O nosso trabalho, trouxemos um pouco dele, que são canecas, tá? A câmera pode pegar aqui. Canecas, azulejos, temos squeeze, camisetas, tudo que você quiser. Tem bolsinha. Tem bolsinha, tem chaveiro. necessaire, né? Que é a coisa É mais de linda do enlouquecer, mundo, é de enlouquecer, né? Então, assim, você vai fazer um aniversário, quer ele personalizado? Nos procure. E entenda, deixa a dona Fernanda criar, né? Dona Fernanda Corrêa Tem um criar, processo, que né? é o processo de criação dela, você vai gostar, Depois tá bom? que eu passear pelo chinês, tudo. Né? Tudo, E dá aquela gostaria voltinha de básica. convidá-los É. a nos procurar para que possamos oferecer os serviços da Fer Corrêa personalizados. Eu trabalho com isso há 4 meses, é um projeto satisfatório, emocionante, todos os dias abordamos clientes, nos abordam clientes querendo temas diferenciados, então nos procure. Nosso trabalho ele tem 100% de transparência, procuramos abraçar o cliente dentro daquilo que ele almeja para que seja satisfatório. Né? Então, estou apresentando aqui o nosso trabalho dentro do nosso primeiro podcast, que é Sala VIP. Voltando agora para a Elaine, eu gostaria que o João, se estivesse nos ouvindo aí, colocasse na tela. Agora sim, Só um então. pouquinho. Deixa Antes Tá. eu só queria fazer uma pergunta. Os óleos essenciais podem ser usados para crianças? Pode. Desde bebê. Claro que a gente tem essa questão do cuidado, tem a dosagem, assim como o remédio, os óleos têm dosagens. Então, tem remédio que é pediátrico, vai ser indicado a dose de acordo com a criança, pelo tamanho, pelo peso. O óleo essencial é a mesma coisa. Okay. Então, a doTERRA tem uma linha Kids, que eu tenho ali um deles eu tenho aí. É esse aqui, né? Então, Ai, gente. é uma linha toda desenvolvida bonitinho. para os pequenos, e é até engraçado que a gente fala entre nós, né? Esse eu não abri, eu me contive para não abrir, porque é um mix calmante. Então, tem mix calmante, nós Deixa eu fazemos ver. blends. Ele é um rolon. Como tá fechado, eu tenho o rolon aberto ali, Não, se beleza. você quiser. Mix calmante. É um mix calmante para crianças. Então, pessoal. é desenvolvido para eles, para os pequenos, mas os adultos podem usar, tem isso de legal também. Que bacana. Teve um que eu mandei, então assim, eu com essa coisa de divulgar, de querer demonstrar, Nas a gente crianças faz da família? nas crianças da família, né, nos sobrinhos. Eu enviei já para alguns casos, para algumas pessoas, parentes, tal. Então eu mandei para Minas, mandei para o Rio, mandei para Vitória, que tem meus irmãos, meu sobrinho, tem um irmão e meus sobrinhos que moram lá. Então eu mandei um para Minas, que é um mix calmante, não, é um outro para criança também, que é para imunidade. Gente, o cheiro dele é delicioso. Ai, que então a delícia. gente começa a lidar com isso, você vai se acostumando com um determinado cheiro, né? Aí eu perguntei para uma pessoa da minha rede, a gente pode usar também? Ela pode, é feito para as crianças, mas eu adoro. Então, assim, às vezes a pessoa tem mais sensibilidade com uma coisa mais, por exemplo, se fosse um remédio de adulto, para criança ele é diluído, ele é de uma forma mais segura para se usar. Então, funciona muito bem também. Desde os primeiros meses, tem uma amiga aqui que você conhece, acho que você conhece. Ah, sim, você conhece. Que ela tá com um bebê, e ela também teve indicação médica. Uhum. A pediatra do bebê dela, até depois eu achei a conversa, mas enfim, a pediatra do bebê dela, ela me disse que a pediatra que ela tá passando o bebê, ela não só utiliza nos filhos dela, como ela também é cadastrada do Terra. Sério? Falei, olha que interessante. Só que ela lembrou de mim quando a pediatra falou. Falei, ai, que delícia. né? Elaine, Que a fala gente uma já coisa. conhece. Animais, eles podem usar? Podem também. Se aplica, Nessa área atende? Atende também, se aplica o Olha lá, mesmo... vamos lá, população, pegar aqui as informações com os seus bichinhos, que são seus filhos. Também, gatos, cachorros, principalmente, são Sério? como crianças, né? Então, atende ao mesmo, vamos dizer, a mesma regra. Tem que ser Sério? feita uma consultoria, a gente tem que fazer uma análise. No caso dos óleos, tem alguns óleos que os animais não podem usar e tem Sério? outros que são indicados. E aí a gente tem que ver qual é o animal, qual é a queixa do tutor, no caso, tem animal que é agitado. Então, eu tinha a minha, que uma das que partiram agora recentemente, era muito ansiosa. Então, assim, eu usava pra ela também Nossa, uma mas é sinergia uma infinidade própria pra mesmo, ela. né? A gente brinca assim, tem óleo pra tudo, praticamente. Nossa. Pode ingerir? Pra muita também. Pode, quando a gente fala de ingestão, eu só posso falar de doTERRA. Por quê? A doTERRA é uma marca que tem o compromisso, a doTERRA tem um protocolo, um certificado de pureza testada e garantida. Chama-se CPTG,
tá descrito em todas as embalagens, tem a descrição desse CPTG. Curioso. Que é o certificado para garantir a pureza do óleo. Sim. Então, no caso de doTERRA, sim, a gente tem alguns que podem ser ingeridos, podem ser usados cítricos e alguns outros mixes Bacana. direcionados. Sim, pode Tem ingerir. óleo pra mulher, pro público feminino? Tem. Sério? Tem também? Tem para tudo. Curioso! As questões, nós mulheres, nós sofremos de alguns males que os homens TPM, não passam, gente. né? Então, assim, nós sofremos de alterações hormonais, a TPM é um dos sintomas dessas alterações todos os meses. Então, assim, é uma tristeza. Pega pra mim, por favor, o Claricalme ali, o outro rolão. Esse é um que é direcionado, esse tá aberto, ó, se vocês quiserem cheirar. Pena que não dá pra mostrar o cheiro, né? Mas olha que delícia, Gente, é ver bom. se dá pra alcançar. Esse é pra quê? Então, o Claricalme, ele é um mix direcionado para essa questão da TPM e dos sintomas. Alívio. Você Ele bebe? alivia desde. Não. É pra beber? Não, é de comer, né? Não, esse é de aplicação tópica. Todos os rolons, então essa linha Kids que eu falei para as crianças, Tem lugar certo pra passar? tem alguns lugares certo não, mas assim, mais indicado sim. Quando a gente usa o rolon, ele já está diluído. Então, ele já vem diluído em óleo vegetal para ficar o efeito ser um pouco mais prolongado. E sim, tem os locais apropriados. Locais geralmente de pulsação. Então, o que eu te falei, que você falou antes, da enxaqueca. Então, nas têmporas, na sola do pé, é porque o efeito é mais rápido. Puxa, eu podia ter pensado no vídeo. Tem um videozinho do Balance. Também, né? Puxa, A gente coloca, depois a gente passa pro dá João. para colocar, que é muito interessante. Pode falar sobre ele? O Balance é um óleo, eu não trouxe, eu acho que eu não trouxe ele, mas enfim, o Balance ele é um óleo que ele é um mix também de óleos, ele também funciona, tem um efeito calmante, mas ele tem um efeito incrível que ele reagrupa as células sanguíneas, então depois eu vou deixar com ela, passar para ela o vídeo, eu até tenho aqui, consigo já deixar para você. Ele demonstra o seguinte, por que na sola do pé? Tem estudos que apontam que passado na sola do pé, 30 segundos depois, a pessoa pode sentir na língua o gosto do óleo. Nossa. Não, são todos, Interessante. né? Mas entra na corrente sanguínea muito rápido. O Balance tem um vídeo demonstrando no microscópio, então as células sanguíneas lá, tudo desordenada, tudo de qualquer jeito, elas perdem até a forma, é interessante ver. E depois, 20 a 30 segundos depois da aplicação do Balance, elas todas arrumadinhas, assim, tudo redondinha, tudo a cadeia certinha. É uma graça o vídeo. Mas é interessante a forma da eficácia. O gerânio, né? Você perguntou óleo para as mulheres. Então, assim, o Claricalme ele já é um mix direcionado para cólica, para o mal-estar em si. Agora, o gerânio é um óleo que ele é da planta, da flor, né, do gerânio. Esse eu já conheço. Não é todo mundo que gosta num primeiro momento, tem essa questão também. A primeira vez que eu senti, eu não Olha, gostei muito. Depois você vê que realmente... Ah, mas parece também tem Apesar algo... porque a Ai, pessoa que delícia! Aí, tá vendo? Parece que tem algo Passa assim no também, pulso, que quando ou a gente esfrega na mão de você. rejeita o primeiro momento, é o que a gente precisa, Tem né? isso também. Mas é mole. Tem todo... Ah, mas esse é bom. Esse óleo, ele ajuda a regular os hormônios. Muito então, bom. assim, ele serve para TPM, ele serve para essas alterações até Menopausa. na menopausa, os calorões. Eu atendi uma amiga, uma cliente, a gente acaba falando amiga porque você vai atendendo outras coisas, que ela já era minha cliente enquanto Mary Kay. E ela viu uma live, numa das minhas lives ela viu, ela falou, tô precisando, tal. Fui levar, ela comprou o kit de apresentação, depois a gente fala dele. E ela falou do gerânio. Ela falou que estava tendo uns sintomas, começando esses sintomas daqueles calorões, que todas as mulheres vamos passar por isso, todo mundo sabe. E ela falou que ela encomendou o gerânio. Eu falei, você quer uma amostra? Quer que eu te leve uma amostra? Não, já traz um pra mim. Levei, fui encontrar ela aqui em Cardeal, né? E aí ela falou pra mim que no dia que ela pegou comigo, ela já passou atrás da orelha e no pulso, do jeito que eu falei. Porque aí a gente vai, pontos de aplicação. Tem os pontos de pulsação que são mais rápido. Então, atrás da orelha, nos pulsos, aqui no antebraço. A sola do pé é esse pro efeito mais rápido. Mas esses que a gente passa assim, até pra sentir o cheiro, ou ficar em contato com o cheiro mais tempo, são usados dessa forma. Ela me disse que esses calorões que ela estava tendo, no primeiro dia que ela usou, logo que ela pegou comigo, ela já passou. Chegou em casa, aí à tarde ela saiu, foi fazer outra coisa, tomou banho e tal,
depois do banho ela usou, e à noite ela usou de novo. Ela falou que no dia seguinte já tava mais tranquila de manhã. Olha aí, mulherada. Então, assim, quem já rápido. passou, quem tá chegou nessa fase, quem passa por isso... Só quem passa por isso sabe o incômodo que é, né? Eu lembro da minha mãe, quando ela entrou na menopausa, também foi terrível. Tava aquele frio do nada, você olhava a pessoa pingando aqui, falam que acorda durante a noite, que é um muito mal-estar incômodo, horrível, né? Então, né? o gerânio, ele super ajuda nessa parte de equilibrar. Como ele equilibra esse descontrole, porque é o organismo, né, se adaptando à mudança. Elaine, eu gostaria que, como o nosso tempo está quase no fim, eu gostaria de falar sobre a receita médica. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Sim. João, você pode colocar, João, para nós, por favor, a imagem de uma receita? Foi muito assim, o que me chamou muito a atenção. Olha bem, vamos lá, explica para nós. Então, aqui é a conversa, né? É um parente. Ele levou a criança no médico, eu já tinha falado, eu já tinha mandado as amostras, porque tem isso, às vezes você manda, dá a amostra para a pessoa guarda e não usa, né? Certo. Então, eu entendo também a preocupação de quem tem um bebê, uma criança, porque você vai ouvir a pessoa falando, você pode usar na criança, não tem problema. Apesar da gente falar e tal... Nem sempre a pessoa vai... em casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro, nem sempre a pessoa vai confiar de pronto, né? Então, ele levou ela no pediatra justamente porque ela estava com dificuldade para dormir, tem 2 aninhos. Aí, nesse dia, ele me chamou, eu nem sabia que ele ia levar no médico. Ele me chamou e falou que tinha levado e que o médico... Ali eu grifei porque ele falou que ela... óleo essencial doTERRA e de lavanda. Aí eu falei, sério? Ela disse doTERRA, lavanda e doTERRA? Ele falou assim, escreveu na receita. E a receita está aqui. A receita está aqui. Aí ele mandou a foto e tal. Eu falei, bom, agora talvez ele me ouça. Não ouviu, né? Essa ênfase que eu estou dando é para que as pessoas tenham, assim, um conhecimento maior, uma aceitação melhor. Sim. E uma credibilidade, porque desde quando é um médico... Quando você vê, exatamente, quando você vê um médico indicando, e é muito interessante essa parte, porque assim, já tem vários médicos, então a minha amiga daqui, que é a Silene, é um bebê, a médica dela, a médica que ela levou o bebê também já indicou não, falou pra ela dos olhos e tal, foi por isso que ela lembrou de mim, o bebezinho já com dificuldade para dormir, ela me chamou porque ela lembrou de doTERRA. Esse aqui foi a mesma coisa... Depois eu expliquei e tal, e inclusive ele já tem o difusor. Certo. Eu falei, tá vendo? Você já tem um caminho, né? E aí, a partir daqui, a gente conversou melhor, direcionei melhor. Tem uma outra conhecida que ela veio também de Guarulhos, veio antes de mim, e passou com o filhinho dela de 1 ano e meio. Isso foi ano passado que eu falei com ela. Aqui na cidade também, o pediatra dela, da criança também indicou o eucalipto, porque ano passado o inverno foi muito seco. Sim. E o eucalipto, ele umidifica o ar. Sim. Indicou para ela fazer no banho então, eu também uso. Indicou para ela colocar no banho, tanto na banheira quanto ou pingar no box. Tem várias formas de uso, né? Por exemplo, uma criança. Para os bebês, a indicação é difusor ou pode usar tópico se for bem diluído, tal. Tem uma margem de segurança para a gente trabalhar. E aqui o interessante, eu ainda falei, a pediatra indicou como usar, ele falou, não, aí é com a consultora. Ele falou, tem uma consultora para me indicar? Olha só, pessoal, muito bacana, me trollando, né? Para mim é novidade. Tantas informações. Sim, Uma coisa foi o meu tratamento, eu sabia o resultado que dá para você, mas tantas informações. O uso para culinária, Elaine, existe também? Também. Olha, como tem essa situação da doTERRA, da segurança que a gente tem do protocolo do certificado de pureza, certo? A gente consegue usar na culinária. Aqui no catálogo tem até algumas coisas a respeito. Tem alguns óleos que eles são combinados de condimentos. Então, eu tenho um blend que ele tem cravo, canela, laranja. O cheiro é delicioso, a gente usa no mel para salada de fruta. E para culinária, para receitas em si, também tem. Agora eu quero falar case, né? Qual é o seu case de sucesso? Fala um pouco, qual foi o seu case de sucesso? Então, acho que seria, né? Também das fotos aí. E foi bem no começo, que foi um sobrinho, o marido dela, foi outra cobaia. Eu tava ainda no início, mas eu já sabia um basiquinho. Pode colocar a imagem, João? Para manchas. Por gentileza? É a mão, queimadura da mão. Então, aqui, é uma queimadura de exposição ao sol depois de manipulação de limão. Eu acho que tinha criado já alguns dias, criou o hábito, né, de fazer suco de limão e espremia o limão, né? E essa foto é no dia que ele chegou do litoral.
Uma coisa que eu falo que foi a nossa sorte, digamos, e essa foto eu acho ela muito impactante, ainda acho muito impactante, porque assim, a mão dele tava inchada e eu perguntei se estava doendo, né? Ele falou que estava dolorido, estava sensível e estava bem assim, bem nítido. Sim. E o limão, todo mundo sabe que o limão ele causa queimadura na pele. Mancha, né? E aí o interessante, o óleo essencial do limão, ele é o óleo que ele é extraído da casca do limão. Então é quase a mesma coisa. É a forma do uso. Ele espirrou na mão e ele não deve ter lavado, não deve ter percebido na hora. Foi pra praia, então exposição ao sol e água salgada. Toda essa combinação. Toda a combinação perfeita para uma queimadura. E aí, quando eles voltaram, o que ele me mostrou, eu olhei, tirei foto, né? Até pra perguntar, me informar melhor. Fiz um protocolo pra ele, inicial, porque eu nem tinha certeza, assim, naquele momento, eu não sabia se serviria pra essa queimadura, mas eu sabia pra mancha da pele. Certo. E aqui 20 dias depois. Então, assim, ela ainda falou, né? Acho que ele usou uma vez por dia, ele tava usando só à noite. E ali já com quantos dias? Aqui 20 dias depois. Eu acho que nem foi tudo isso, né? Mas deve ter sido quase 3 semanas depois. Bom, quem teve queimadura já à disposição ao sol tem gente limão, que fica com a mancha pro resto da vida. Fica com a mancha o resto da vida. Mancha mesmo, né? Então, quando você vê assim, realmente, hoje... Não tem nada, não. Olhando a mão dele, você não fala. Se não tivesse a foto, você não ia poder falar. Sim, você não fala, é verdade. Eu tenho várias, né? Tenho várias situações que aconteceram. O marido até já sabe. Dá pra comprovar ali, porque tem a cicatriz, ó. Você sabe que eu olhei ontem e ainda pensei, a cicatriz dá pra ver, ó. Que é a mesma mão, dá pra ver. E a outra coisa engraçada é que ali, nessa primeira foto, aparece a perna dele, né? Espirrou na mão e na perna. A perna também tava com a mancha, mas menor. Certo. Na perna ele não usou, né? Ela falou que na perna ele não usou. Deve ter ficado com a marca. Então, assim, são resultados que a gente fica satisfeito de ver. Sim. Porque é uma demonstração de que realmente funciona. Então, queimadura de pele, nesse caso, mas queimadura no fogão, no ferro, gordura. Eu já várias já que me queimo, agora já tá no automático, né? Sim. Queimou, o marido fala, você quer uma pomadinha? Fala, não. Ele já sabe, né? Ele tem óleo pra isso. Ele já sabe também. Mas é muito bom, muito bacana. Gente, é muito satisfatório. Esse é o nosso primeiro podcast aqui na Sala VIP, né? Aqui nos estúdios da Rádio Jornal. Foi muito prazeroso, né? Nós temos aí quase que 14 minutos para estar encerrando o nosso podcast. Eu quero agradecer você, Elaine, carinhosamente. Eu quero agradecer vocês, um prazer. Foi muito prazeroso, todas as explicações, né? Os contatos, eu quero tudo que as pessoas não conhecem, né? Eu indico, né? Eu não fui cobaia, tá? Eu fui cliente mesmo e paciente. Então eu indico para vocês do Terra, mas procurem Elaine Ferreira para que ela possa estar te orientando, dando segmento. Pode pôr o fundo dela, por favor, João. Pode pôr o fundo dela, João. Procurem, né? Porque foi bom para mim, foi bom para Fernanda, foi bom para várias pessoas. E a partir do momento que tem um médico já, um doutor, né? Um diplomado, vamos colocar assim, sim, já indicando a marca, né? Do Terra. Já tem vários. Já tem vários indicando, então seria assim, bem viável a você para fazer. Você está com problema de pressão alta, tem problema de enxaqueca, tem problema de ansiedade, TPM, depressão, estomacal, tudo que você pensar, serve para TDAH? Também. Tá bom? Brincadeira. Mas, enfim, podem procurar a Elaine Ferreira. As informações estão aqui, os contatos estão aqui na tela, tá? Você pode ir pausando esse vídeo. E, Elaine, mais uma vez, gratidão mesmo por ter aceitado. É o primeiro, tá, gente? É uma honra. Desculpa aí, caso tenha tido alguns erros. A casa está sendo formada. Aqui ao vivo, não tem corte. Aqui é o comecinho, né? Direto é o alicerce, né? Isso, então, assim, é o alicerce forte, né? Com uma mulher forte, né? Verdade. Personalidade forte. Personalidade muito forte. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Essa almofada foi criação da Fernanda. Aqui estão as... Muito linda essa foto. Eu tava olhando ela aqui e falei, caricatura que fala, né? Como é que fala? Desenho, não. Anime. De inteligência. Inteligência. Artificial. Cara, eu não vi ela fazendo. Quando eu vi, já estava feito. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. De verdade, foi tudo uma surpresa. As canecas. Helene, essa caneca é sua. Ai, obrigada. Linda. É um presente nosso. Primeira caneca da primeira convidada. Primeira caneca da primeira convidada. Que linda, linda. E a gente quer deixar também aberto para você falar, caso tenha faltado alguma informação que você acha alguma informação, nós relevante. temos aí 11 minutos, pode ficar à vontade.
Então, bom, primeiro, obrigada, quero agradecer, né, muito de coração vocês pela confiança, a confiança do assunto e do primeiro programa. Nossa, é muito importante para nós. Então, aqui estão os meus contatos, são o WhatsApp, o e-mail e o Instagram. No Instagram eu tenho uma série de lives, já cada dia eu falei de um já peço para vocês seguirem ela, que hora é o horário das suas lives? Eu não tenho, assim, eu ainda não tenho essa rotina fixa. Mas você pode deixar na bio, né? A gente deixa. Normalmente a gente coloca ou nos stories, a gente... Amanhã eu tenho uma live, às 19 horas. Olha, pessoal, quem estiver assistindo amanhã na sexta-feira. Podem assistir, acompanhem ela pelo Instagram, tá? Sim, que então a gente tá sempre lá. É @Elaine Ferreira _ 78. Então, assim, sigam ela pelo Instagram. É assim, um engajamento que a gente está pedindo aqui, um engajamento para que a marca cresça, para que o trabalho floresça e venha dar frutos de tudo isso. A minha conclusão é só assim, né? O assunto é extenso, aí a gente, nossa, já acabou o tempo, né? Pois é. A gente vem nervoso. Ai, será que eu vou conseguir falar tanto tempo? Aí começa a falar, pronto. Tem assim, então quando a gente fala tem óleo para tudo, tem uma extensão muito grande de utilidade, de formas de uso, né? E uma coisa que a gente faz, eu falei sobre isso numa das minhas lives, é o nosso propósito enquanto doTERRA ou consultor de bem-estar. O conhecimento que a gente adquire, o que a gente vê que faz bem pra gente, pra você, através do que eu sei, a tendência é a gente querer passar para as outras pessoas. Sim. O que então, é bom a gente indica, né? Sim. É o que a gente tem feito. Então, assim, tem indicação para muita coisa. Então, para problemas digestivos, e como a Fernanda disse no início, ninguém aqui está falando e não use remédio. Eu não uso por minha opção. Sim. E eu vi como isso me fez bem, como eu me sinto bem hoje, livre de medicação. Claro, se eu tiver uma doença, se eu precisar de uma internação, Deus o livre, eu vou usar o medicamento que foi indicado. Agora, para as coisas que eu sei que os óleos resolvem sem a necessidade do remédio, eu já estou adaptada, condicionada dessa forma. Então, assim, tem para bastante coisa. Muitas vezes a pessoa procura por um motivo, mas tem a causa emocional que a gente não sabe num primeiro momento, a pessoa não fala. E o óleo, muitas vezes, ele trata. Mesmo vai tratar o lavanda, ele trata a ansiedade, ele trata... Uso todo dia. A dificuldade de sono. Tá na cabeceira da cama. Então. É o óleo de cabeceira, né? É meu óleo de cabeceira. Geralmente as pessoas têm sempre um de afinidade, né? O meu é lavanda. o Zenguest. Outra forma de uso são os difusores pessoais, que você também usa, né? Você tem ali alguns exemplos, que tem pulseiras, tem colares, que é uma forma de você ficar em contato com o óleo por mais tempo. Até inconscientemente. Nossa, é muito bom. Coloca na pedrinha, né? A pele eu coloco absorve. no carro. Eu coloquei penduradinho no esse carro. difusor que tá aí na mesa é o difusor veicular. Ele é o que tá ligado, isso. Sim. O outro é o mais clássico, digamos, tem alguns modelos. De tomar. Mas esse pequenininho, ele é justamente para carregar no carro. Então, às vezes, imagina, cidade grande, agora aqui tá tendo problema com o trânsito, né? Horário que tá indo buscar a criança, aquele estresse, né? Fim do dia. Já bota lavanda, gente. Põe lavanda no difusor. Põe o lemongrass, que é o capim-limão, que também serve muito bem para essa questão de ansiedade, acalmar. Fica aquele cheirinho. Tem uma outra sobrinha que ela chega em casa e fala, nossa, cheirinho de chá. Que é o do lemongrass. No carro, a sua mãe adorou o hortelã, o spearmint, que é o hortelã verde, né? É verdade. Que também tem é uma esse efeito delícia calmante, mesmo. Calmante e é delicioso. Então, assim, basicamente é isso, gente. Bom, falei, mas acabou. Nossa, foi muito bom esse bate-papo. Lembrando que vocês que têm aí algum probleminha, né? Todo mundo tem, mas assim, alguma condição, seja os problemas de fundo emocional, seja esses problemas que agora, né? As doenças do século, vamos dizer assim. Sim. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que quiser mais informações detalhadas sobre isso, procure a Elaine. A gente vai disponibilizar depois embaixo o número de contato de WhatsApp, ou quem quiser chamar também no Instagram, fique à vontade. Sim. Lembrando que os óleos têm para uma infinidade de protocolos, seja eles quais forem, tá? De fundo emocional, estomacal, não só para dor de cabeça ou para pressão alta, que também tem. Então, né? E só complementando aí, Fernanda, essa questão de doenças ou de problemas mais sérios. Por exemplo, o hipertenso. Eu não vou falar para a pessoa, não toma seu remédio de pressão. A minha sogra,
Ela é hipertensa, ela toma medicação. Só que o dia que ela teve um pico de pressão alta, correu na minha casa. Como que usa mesmo lavanda? Na hora ela lembrou. Então, assim, uma pessoa que tem um tratamento de depressão, que está em tratamento de depressão, a gente não vai falar, você vai deixar de tomar o remédio. Não, pelo contrário. A gente vai direcionar alguns óleos para o suporte. Ela vai sentir o bem-estar à medida que ela for usando. Então, vai potencializar ou vai dar esse suporte realmente no tratamento que ela já está fazendo. E aí a pessoa vai vendo com o passar do tempo o que precisa e o que não precisa mais. Porque a tendência do remédio, ou o interessante do remédio é assim, você usa, resolveu aquilo, acabou. Então, assim, não é para você ficar usando a vida toda, né? Não deveria nem o da pressão, mas como não estabiliza, precisa usar. Precisa. Mas, por exemplo, a diabetes, tem óleos que eles ajustam o nível glicêmico. Então, pode ser que diminua é fantástico, né? A necessidade do remédio. Sim. E assim vai. Os dos hormônios. As mulheres têm pavor hoje em dia de ouvir falar, e eu também tenho esse medo, porque eu estou caminhando para isso, de reposição hormonal, pelo efeito que causa. Verdade. Um óleo que vai regular isso, talvez dá a condição da mulher não precisar passar por isso. Regular também. Passar por essa fase sem precisar. Que eu lembro até de um atendimento que você fez com um filho... com uma amiga, né, sua, que tem um filho autista também, né? Sim. Que usa os óleos essenciais como suporte no então, tratamento. Tem o tratamento, né, mas os óleos servem nesse suporte. Você falou de TDAH. O déficit de atenção também é um mal do século. E sim, tem óleos aterradores. O que a pessoa que tem o déficit tem? Não tem foco, gente. A pessoa tem dificuldade de manter o foco, ou é hiper, né? Então, assim... pensa muita coisa, o TDAH, ele pensa, não é que ele não foca, pelo contrário, ele pensa muitas coisas ao mesmo tempo. O óleo, ele tem um efeito aterrador, ele vai manter a concentração. Você vai pensar o que você vai pensar. Isso, vai organizar os pensamentos. Tem, gente, esse suporte. É muita muito coisa. mágico, né? É muito mágico, mas são tantas informações, assim, ricas, são informações ricas para o bem-estar, para a saúde nossa, de toda a população. Eu acho que nos dias de hoje, saúde e bem-estar são assuntos, assim... Sim, essenciais. Essenciais, pauta, realmente. Né? Tudo, né? Então, pessoal, não deixe de procurar, tá? Eu venho aqui fazer um pedido a vocês, não deixe de procurar. Procure pela Elaine Ferreira, ela vai direcionar você, vai te atender, vai te posicionar, vai cuidar de você com muito carinho, né, Elaine? Como cuidou de mim, cuidou da Fernanda e cuida de toda a família. Isso é um prazer, né? Pra gente é um prazer fazer eu imagino que seja prazeroso, porque dotado de tantas informações e segmentos, o resultado é saúde e bem-estar. Sim. Né? Eu agradeço a todos, faltando aqui 4 minutos para encerrar, agradeço mais uma vez a Elaine, a minha sócia Fernanda, a equipe da Rádio Jornal, o João que aguentou a nossa loucura até agora. Valeu, João. Beijo no seu coração. Obrigada. Nós vamos gravar um novo podcast. Sala VIP é o nome do nosso podcast. Chegando para ficar. Gente, é mesmo. Temos muitas novidades. Vamos trazer aqui uma dupla maravilhosa, que eu não posso falar o nome agora, mas vai tocar um violão, uma viola maravilhosa. Vamos trazer aqui o nosso querido amigo Reinaldo Nogueira, que já está relacionado para vir. Próxima quinta-feira temos a presença do Grupo Marquinhos, ele que vem para cá para fazer esse podcast conosco. Então eu convido você a estar conosco na sala VIP, sinta-se convidado, pode sentar, puxar a cadeira e sentar, porque aqui a sala é VIP. E você é o nosso convidado de honra. Agradeço mais uma vez ao Cláudio, ao Robson, ao João, gratidão de verdade a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até quinta-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Só fechando aí, lembrando que hoje também é aniversário da nossa Jussara Cauã. Olha! Completa aí mais um ano de vida na estreia do podcast, parabéns. Gente, é um presentão, viu? Não, é um presente duplo, né? É um presente duplo, ó. Começar o programa, iniciar o programa no novo dia do aniversário. Ciclo, né? O novo ciclo, né? Fechei o ciclo, 50. E vai ter presente também. Olha. Aproveitando o gancho. Não tô vendo não, tá bom. Tá por ali. 50 para trás e agora 50 para frente, se Deus quiser. Muito bem-vindos à Sala VIP. É um prazer imenso. Não tenho palavras para dizer como é satisfatório viver 50 anos, chegar com 50 anos, todos os membros no lugar, né? respirando, andando, Sim. fortalecido de tudo que já passamos na pandemia, que não foi fácil. Sim. Estamos aqui num novo projeto, que é o podcast linkado a Fer Correia Personalizados. Então, é gratificante. Fechar um ciclo, começar outro,
no dia do primeiro podcast completando 51 anos. E com 2 mulheres Muito legal. maravilhosas, forte pra Obrigada. caramba. O ar fica quente, viu, gente? O ar fica Uma quente. honra. E mais uma vez, obrigado a todos. Faltando 1 minuto, não gosto de encerrar muito em cima. Obrigado, Elaine Ferreira. Obrigado, Obrigada, Fernanda. obrigada, Jussara. E quinta-feira estaremos aqui novamente. Obrigada e parabéns também. Antes Obrigado, que encerre, obrigado, parabéns, obrigado, parabéns obrigado, obrigado. pelo programa. Espero que aonde chegue esse podcast seja maravilhoso. Levando Será, com informações, certeza. conhecimento É. e conte com a gente. E um bem-estar para todos vocês. Um ótimo final de semana. Não sei que horas vai chegar para você, mas que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um excelente final de semana, um friozinho gostoso. Do Terra, Elaine Ferreira, pode chamar. Um beijo a Obrigada. todos. Tchau, tchau. Tchau, beijo. gente.